Informação importante para quem precisa da entrada do benefício por incapacidade temporária para o trabalho. Quem tem informação agora é o repórter Diego Macedo, que volta aí a brilhar no telão aqui do seu Bom Dia Bahia. Oi, Diego, é com você mais uma vez então. Oi, Casimiro, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Casimiro, agora a gente vai ter essa facilidade aí. Os segurados podem fazer esse requerimento do Ateste Med diretamente nas agências dos Correios. O que é que vai acontecer? Toda a documentação que for levada para lá, o funcionário dos Correios vai pegar essa informação, essa documentação, vai digitalizar diretamente no sistema do INSS. Os segurados podem ligar também para a central 135 e iniciar o requerimento, deixando para finalizar a solicitação nos Correios. Nesse caso, será dado um prazo aí de aproximadamente 5 dias para começar todo esse processo. E qual é a documentação necessária para dar entrada? O nome completo, data de emissão dos documentos médicos ou odontológicos, que não poderá ser superior a 90 dias da data de entrada do requerimento. Tem também o diagnóstico por excesso ou Código de Classificação Internacional de Doenças, o CID, a assinatura do profissional emitente, que poderá ser eletrônica e passível de validação, a identificação do profissional emitente com nome e registro no Conselho Médico, no Ministério da Saúde, com carimbo legíveis, data de início do repouso ou de afastamento das atividades habituais e o prazo estimado necessário, preferencialmente em dias. Atualmente, os beneficiários do INSS estão sendo analisados, os benefícios, do INSS estão sendo analisados em até 15 dias. Com essa ampliação, com essa ajuda aí dos Correios, a expectativa é que os segurados que não têm acesso à internet e encontram dificuldade para fazer o requerimento pelo aplicativo, terão mais essa comunidade e essa oportunidade para facilitar, dando entrada aí nesse benefício. Casimiro, eu volto com você. Obrigado, Diego. E a gente continua falando sobre auxílio-doença e outros assuntos, como aposentadoria aqui comigo, Igor Souza, que é gerente executivo do INSS em Salvador. Bem-vindo, Igor. Tudo bom? Bom dia, viu? Bom dia, prazer. Bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Bahia para tirar as dúvidas do público. Eu vou começar com o auxílio-doença. Ele citou, Diego, uma coisa interessante que muita gente questiona, a questão de você ter que fazer a sua ligação, digamos assim, com o INSS, resolver a sua situação através da rede online, né? Não é presencial. Como é que está essa situação? Muita gente se queixa que não sabe, muita gente, você sabe, não tem um manuseio, né? A ideia da parceria com o Correio é justamente essa, né? É facilitar com que as pessoas que têm um pouco de dificuldade com a questão digital tenham ainda mais acesso e possibilidade de fazer o seu requerimento de maneira física. Porque a gente sabe que a população que a gente trabalha diretamente pode ser aquela população que tem um pouco mais de dificuldade, são idosos, às vezes não têm acesso à tecnologia, e aí o INSS entende isso e se preocupa com essa questão, permitindo que ainda seja feito os requerimentos nas unidades, mas expandindo também as redes parceiras, facilitando com que efetivamente a gente possa fazer esses requerimentos agora em parceria com o Correio. Mas lembrando que o Correio agora só está fazendo ainda o Ateste Med, que é o benefício por incapacidade. Presencial tem sido muito procurado, está movimentado? Como é que está? Olha, Casimiro, a gente tem cada vez mais com a educação, né, com a questão tecnológica ficando cada vez mais acessível para todo mundo, tem ficado muito mais fácil essa questão dos acessos remotos. E a gente também tem a Central 135, que funciona muito bem. Então, o cidadão tem procurado cada vez menos as agências e procuram as agências normalmente quando tem a necessidade realmente de ir para fazer a perícia, para fazer a avaliação social quando é necessário, ou quando tem algum problema que fica difícil de resolver ali nos canais remotos. O povo tem muitas dúvidas, então a equipe do Bom Dia Bahia foi às ruas saber quais são essas perguntas. O entrevistado é Igor Souza, gerente executivo do INSS, e a primeira pergunta é essa aí, vamos ver. Eu preciso estar trabalhando para poder solicitar o auxílio-doença? Via de regra, a gente precisa estar trabalhando, só que não é aquele trabalho como a gente pensa formal, escrito somente em CTPS, né, na carteira de trabalho. O autônomo, o MEI, que faz os seus recolhimentos previdenciários, também tem acesso ao auxílio-doença. Para além disso, quando você para de pagar, quando você ou é demitido, está desempregado, ou para de contribuir, tem um período em que mesmo sem contribuir, você tem acesso ao auxílio-doença. Qualquer tipo de autônomo? Qualquer tipo de autônomo que faça as suas contribuições, né? Ali preenchendo no carnê ou tendo os recolhimentos deduzidos da empresa pelo qual ele presta serviço. Porque aquele autônomo que presta serviço normalmente já tem a contribuição previdenciária recolhida pela própria empresa. Então qualquer um tem acesso, sim, aí ao benefício previdenciário do auxílio-doença.
Voltando para a rua, qual é a próxima pergunta? Vamos ver então. Qual a duração do auxílio-doença? A duração do auxílio-doença é enquanto durar a incapacidade. E quem fixa a duração da incapacidade é a perícia médica ou a avaliação do documento, no caso do ateste MED, né? Porque o ateste MED ele é feito através da análise documental. Lembrando que o ateste MED ele tem prazo limite de 180 dias. Mas aí, Igor, Ateste médio, o que é isso? o ateste MED é a possibilidade de você conseguir o seu auxílio-doença sem fazer perícia médica, só juntando o documento, que é essa juntada de documento que pode ser feita no correio ou pode ser feita no... Bora repetir os documentos. Diego falou, mas só para a Pronto. pessoa ficar bem informada que quer fazer. Quais são os documentos que a pessoa deve reunir? O documento precisa aí do documento de identificação da pessoa e do relatório ou atestado médico, que deve conter o nome completo da pessoa, o indicativo de quanto tempo de afastamento, aí o CID e o carimbo e o nome completo do médico. O carimbo ali com o CRM do médico e o nome completo do médico. Tá? Então, são esses os documentos que você tem que apresentar. Essa forma de conseguir o auxílio-doença, que é por meio do atestado médico, ela tem prazo limite de 180 dias. Mas, Igor, eu tenho mais do que 180 dias de afastamento. Tenho mais do que 180 dias. Não tem problema. Na hora que chegar o 80º dia, que é os 180 dias, você tem condições de fazer a perícia médica. Você solicita para poder fazer a perícia médica. Certo. Igor Souza, gerente executivo do INSS, é nosso entrevistador hoje do Bom Dia Bahia, tirando as dúvidas do público. Muita gente tem dúvida, como essa aí. Vamos ver. O que acontece se eu me recuperar antes do prazo previsto? Não tem nenhum problema. Se você teve aí o auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-doença e se recuperou antes do previsto, você pode ligar no 135 ou acessar o meu INSS e solicitar a alta do benefício, chegando aí a voltar ao seu trabalho de maneira mais rápida, sem nenhum tipo de problema. Tem uma pergunta que chega aqui no auxílio-doença falando o seguinte: entrei com processo trabalhista, de que maneira isso pode ajudar no pedido de aposentadoria? O processo trabalhista pode aí fazer com que efetivamente a remuneração aumente, né? Ou até mesmo verbas que integram a contribuição previdenciária como hora extra, adicional noturno, seja elevado do ponto de vista da remuneração, e isso faz com que o seu salário da aposentadoria possa aumentar. Só que para isso você vai precisar juntar toda essa documentação que você teve no processo trabalhista e também levar para o conhecimento do INSS na hora de aposentar. Você está falando sobre o valor da aposentadoria, tem gente perguntando aqui qual o valor mínimo e máximo da aposentadoria hoje no Brasil. O valor mínimo é o salário mínimo, 1.412, ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Isso, tá? E o valor máximo é R$ 7.847, se não me falha a memória. Para quem contribui mais, Para quem contribuir mais, claro. Quanto mais contribuir, mais Exatamente. recebe. Apesar do que a gente trabalha, não é com você, mas recebe isso aqui, uma merreca, né? O governo pega o rachac, não é? Eu sei que não é com você, mas enfim. Vamos à próxima pergunta feita nas ruas para Igor Souza, o gerente executivo do INSS, hoje comigo aqui no nosso Bom Dia Bahia. Auxílio-doença é o mesmo que a aposentadoria por invalidez? Não. O auxílio-doença, ele pressupõe a incapacidade temporária, ou seja, tem um tempo definido para acabar. Já a aposentadoria por invalidez, ela é uma incapacidade permanente, de longa duração, que a gente às vezes não tem nem conhecimento de quando e se ela vai efetivamente se corrigir, né? Então, de fato, a diferença entre um e outro é a questão temporal. Tem a incapacidade temporária por um tempo determinado e o outro tem uma incapacidade permanente, tempo esse que pode perdurar para a vida inteira, mas que também a gente não consegue medir ali quanto tempo vai durar. A diferença... Como é que fica a aposentadoria de quem é afastada, né, pelo INSS? Pronto. No primeiro momento, o afastamento ele é feito pela perícia médica de maneira temporária, até porque, querendo ou não, a gente dá-se o espaço para o cidadão visualizar ali se existe algum tratamento para ele se recuperar. Uma vez que o tratamento não se tornou eficaz para ele se recuperar de maneira a voltar ao trabalho, aí aposenta ele por incapacidade. E essa aposentadoria, ela hoje é feita ali dentro do valor de 60%, né, da média salarial, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos ou 15 anos, se homem ou se mulher. Então fica ali em torno de 60%, e se a pessoa tiver muito tempo de contribuição, ela vai ganhar um adicional ali relacionado ao salário. Hoje a pergunta nas ruas, vamos ver. Existe carência para solicitar o auxílio-doença?
Via de regra existe carência e é de 12 meses, mas existem algumas doenças, como neoplasia maligna, que são isentas de carência. Essas doenças elas estão listadas numa portaria, são mais de 18 doenças, e também existe a possibilidade de o cidadão se acidentar, seja ele acidente de qualquer natureza ou até mesmo acidente do trabalho. E essas duas situações também são isentas de carência. Então, se você trabalha hoje, se acidentou amanhã, é seu primeiro emprego, você vai ter o direito ao auxílio-doença. Mas via de regra... Mesmo no primeiro dia? Mesmo no primeiro dia. Mas via de regra, você tem que aguardar 12 meses, se não for o acidente ou se não estiver na lista de doenças ali que isentam a carência. Pronto, tudo bem explicado. Obrigado, Igor, pela Nada, participação obrigado do pelo Bom Dia Bahia. espaço. Eu queria só aproveitar um Pronto. detalhe Fala. para poder dar uma informação adicional, tá? Que não tem a ver com o benefício por incapacidade, mas com os usuários aí, os beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Sim, sim. Esses benefícios de prestação continuada, eles estão sendo aí avaliados pelo INSS, e quem está com inscrição no CadÚnico vencida há mais de 48 meses vai ser notificado de que precisa fazer aí a inscrição no CadÚnico, tá? Então, a gente aconselha quem está sendo notificado a procurar o CRAS, e se tiver algum tipo de bloqueio no benefício, liga no 135 e informa que já está indo ao CRAS. Não precisa se direcionar à agência, mesmo se houver bloqueio, porque a orientação que vocês vão ter é essa, de se direcionar ao CRAS para atualizar o CadÚnico, tá bom? Pronto, tudo explicado. Obrigado, ótimo Nada. dia para você.